Então eu vou começar uniformizando a pálpebra, usando esse corretivo. Vai fazer com que a sombra fixe mais também. Você já sabe, né, que expliquei em outros vídeos. Então agora, com esse pincel de esfumar, eu aplico o marrom um pouco acima do côncavo, porque a maquiagem de hoje tem um formato arredondado, como se fosse um olho puxado de gato. Então ele não vai ficar exatamente no côncavo, eu vou subir um pouquinho mais, vai ficar mais extravagante, mais puxadona, mas essa é a intenção. Você vai deixar ela no comecinho da pálpebra fixa. Vou tirar o excesso do produto e vou esfumar, trazendo para o canto interno do olho, mas não trazendo totalmente para o canto interno. Fazendo movimentos circulares. Agora com cotonete eu ajeito as bordinhas, esfumo. Com um lápis de olho ou um cajal bem forte e bem macio, eu vou traçar como se fosse um delineado, mas ele não vai ser como se fosse um delineado gatinho, ele vai ficar um pouquinho mais reto. Ele vai subir mais em direção à sobrancelha, na diagonal da sobrancelha, mais na vertical, quase na vertical. E vou trazer para o côncavo, essa linhazinha do côncavo, e trazer até o meio do olho. Não precisa fazer muito certo, porque aí é só pra marcar e fazer uma base preta pra receber a sombra que eu vou colocar depois, que vai ser bem preta e com glitter. Então você pode fazer bem desordenado mesmo, contanto que você pinte toda essa região e que a borda esteja, pelo menos a borda esteja certinha. Sempre fazendo esse formato arredondado, puxado como se fosse um olho de gato, bem puxado pra pálpebra fixa mesmo, trazendo a sombra bem pra cima. Aí quando ficar bem pretão desse jeito, eu vou vir ou com cotonete ou com um pincel durinho de cerdas sintéticas para esfumar. Na verdade, para distribuir melhor o produto na pálpebra, porque aí não tem muito o que esfumar não. Vou esfumar só um pouco nas bordinhas, para dar mais esse formato arredondado. Sempre trazendo a sombra, o lápis para esse formato arredondado. Aí vocês vão ver que não vai ficar muito intensa a cor, porque ainda vou colocar a sombra preta. E aí eu vou ajeitando as bordinhas, arredondando e trazendo em direção da sobrancelha, na diagonal. Agora com cotonete eu tiro o excesso, limpo essa partezinha entre a pálpebra fixa e a sobrancelha, que é onde depois eu vou aplicar o iluminador. Percebam que no canto interno eu não apliquei sombra, porque vai ser onde eu vou colocar depois a sombra prateada pra abrir, na verdade, o olhar. Essa maquiagem, antes eu tava na cabeça de fazer inspirada na Alexander Stan, ou Stan, não sei como é que se fala, no clipe Mr. Sexo Beach, que era a ideia inicial, mas depois eu fui modificando e não ficou igual. Então depois eu quero muito fazer um tutorial de maquiagem inspirada nessa música, né, na maquiagem que a Alexander Stan usa nesse clipe. E é quase parecido, esse formato arredondado pelo menos foi o que me inspirou, foi essa maquiagem dela, mas é um pouquinho diferente. Agora com a sombra preta eu aplico dando leves batidinhas. Sombra preta cintilante, como é maquiagem pra noite, pode ser mais chamativa assim. Se bem que não tem regra, né, você usa chamativa ou não quando você quiser, mas pelo menos eu gosto de usar assim uma cintilância mais à noite. Com o pincel de corte retinho, eu vou com o preto fazer um traço na borda, para deixar mais evidenciado esse olhar de gato.
Olha como fica, bem arredondado mesmo. E agora com cotonete e uma sombra marrom, eu vou esfumar um pouquinho mais essa borda, fazendo que ela não fique tão preta, não fique tão pesada. Vai fazer um degradêzinho e vai deixar mais suave. É essa exatamente a diferença da maquiagem que eu fiz com a maquiagem que eu quero fazer da Alexandra Stan. A maquiagem dela é totalmente preta, super preta, não tem um brilhinho que eu vou botar no canto interno prata, nem esse marrom no côncavo, pelo menos eu não percebi. Mas nessa aí eu resolvi fazer o cantinho mais esfumado. E só manter mesmo o formato de olho de gato. Nossa, repetindo isso de olho de gato toda hora, né? Mas é porque é a intenção mesmo. Agora eu vou tirar o excesso nas bordinhas. E com uma esponjinha ou um pincel de cerdas naturais, eu vou aplicar a sombra preta. Escolhi o pincel de cerdas naturais e vou aplicar novamente o preto para dar uma intensificada maior. Com o lápis bege, como de costume, eu vou colocar abaixo da sobrancelha, no canto interno e acima da sobrancelha, para dar aquela iluminada no olhar. Vou colocar também nesse cantinho que eu não apliquei o lápis preto e a sombra, porque vai dar uma base branca boa para a sombra que eu vou colocar depois. Vai deixar ela mais vibrante, mais iluminada também. Agora eu vou espalhar. E colocar uma sombra bege em todo esse lugar que eu coloquei o lápis branco. Abaixo da sobrancelha, só não acima da sobrancelha. No canto interno eu coloquei também, mas não apareceu aí no vídeo. Com o pincel de corte na diagonal, um pincel chanfrado, eu vou colocar uma sombra cinza para dar aquele ponto de luz e deixar o olhar mais aberto, mais iluminado. E eu vou colocar abaixo da linha d'água também. Aí depois eu optei por colocar um lápis, esse é da Avon, eu não lembro como, mas eu vou colocar todos os produtos lá no blog, porque ele é mais forte, dá uma intensificada melhor nessa cor metálica. Nesse prateado aí fica mais intenso. Aí eu coloco abaixo da linha d'água e no canto interno. Com lápis preto, novamente eu vou aplicar em toda a linha d'água. Bastante. E agora, com a ajuda de uma astringente, qualquer demaquilante, eu vou tirar o que manchou aí do ladinho, esses borrõezinhos de preto. Preto borra muito. Aí eu não tô com a pele pronta ainda, exatamente por isso, porque se eu fosse fazer a pele antes, iria sujar e aí depois eu teria que retocar. Então, quando é maquiagem muito escura, vocês sabem que eu prefiro fazer a pele por último. E aí eu dou a retocada, misturo mais o preto no marrom e dou uma intensificada nessa cor aí. Sempre arredondando. Vou falar mais uma vez, né? E agora eu uso um Curvex para dar uma curvada maior nos cílios, deixar eles maiorzinhos. Essa maquiagem é bem impactante, bem preta, então os cílios precisam sobressair também, né? E aí apliquei nos cílios superiores a Decolossal, deixei os cílios bem grandes, apliquei várias camadas. E nos cílios inferiores a da Elke. E agora eu tô penteando a sobrancelha com a escovinha. E tá na hora de preencher.
Agora eu tiro o excesso da maquiagem que caiu em todo o rosto. E com a pele já pronta, eu tirei o balme aí que eu tinha aplicado nos lábios. E vou aplicar o batom. Eu vou deixar os produtos que eu utilizei na pele pra fazer a pele lá no blog também. E vou falar dessa base que eu passei, que é muito boa em HD, da Afins. Esse batom aí eu vou colocar também o nome do blog, que eu não lembro agora de cabeça. Mas é um rosinha, é um rosa bem forte, que eu dei leves batidinhas só nos lábios pra ficar um pouco mais clarinho. E vou espalhar com o dedo pra deixar ele mais clarinho ainda. E agora eu tô passando aí um gloss da Natura. Rosinha com os brilhinhos lindos, lindos, lindos. E vou tirar o excesso com um papel. Esse aí foi o resultado final da maquiagem, com a sombra mais puxada em direção à sobrancelha, um formato mais arredondado, olho de gatinho, assim, que deixa bem esticadinho. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.